Crescimento e desenvolvimento, duas palavras com frequência encontradas nos noticiários. Muitas vezes usadas como sinônimos, essas expressões traduzem concepções bem diferentes. Veja na reportagem. Em 2004, o Brasil registrou um crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, de 5,2% em relação a 2003. Foi a maior taxa de crescimento registrada desde 1994. No entanto, o país não bateu nenhum recorde de desenvolvimento no período. O economista Celso Furtado resumia a diferença entre crescimento e desenvolvimento numa afirmação. O crescimento da economia de um país é medido essencialmente pelos indicadores econômicos, enquanto que o desenvolvimimento pressupõe o avanço dos indicadores sociais. Você pode imaginar que você pode ter esse crescimento forte, como o Brasil teve de 7% ao ano, sem ter repercussão na estrutura social. Pelo contrário, tendo concentração de renda, porque isso foi o que ficou mais claro, é que quando você tem crescimento sem desenvolvimento, você tem concentração de renda. Concentração de renda que aparece em dados como esses. 86 milhões de pessoas juntas detinham uma renda equivalente à que foi consumida por apenas 1.700.000 brasileiros. O dado é de 2003 e faz parte do Radar Social, uma publicação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A mesma publicação revela que cerca de 31% dos habitantes que informaram sua renda são considerados pobres. O desemprego é outro importante indicador social. Em julho de 2005, pesquisa do IBGE mostrou que mais de 2 milhões de pessoas estavam sem emprego no Brasil. 46,9% dos desempregados tinham entre 25 e 49 anos de idade. A mesma pesquisa também trouxe um panorama do emprego. 15,5% dos brasileiros que exerciam alguma atividade profissional no período trabalhavam sem carteira assinada. E 19,2% trabalhavam por conta própria. As condições de vida e o acesso da população aos serviços essenciais são outros indicadores do desenvolvimento. Em 2001, uma pesquisa realizada pelo IBGE consultou 5.560 municípios brasileiros. 23% dessas cidades possuíam favelas. Naquele ano, havia mais de 16.400 comunidades de baixa renda habitadas por mais de 2.300.000 brasileiros. As cidades com mais de 500.000 habitantes, consideradas grandes, chegavam a concentrar 70% dos domicílios em favelas. Boa parte da população aponta a educação como principal fator de transformação social, e o papel da educação foi um dos temas abordados no livro Pedagogia dos Sonhos Possíveis, de Anita Freire, uma obra que reúne alguns pensamentos de Paulo Freire. A educação que se vive na escola não é a chave das transformações do mundo, mas as transformações implicam educação. O papel da escola na sociedade é outro assunto recorrente na obra do educador. A escola cidadã, então, é a escola que viabiliza a cidadania de quem está nela e de quem vem a ela. Porque a escola cidadã não pode ser uma escola cidadã em si e para si. Ela é cidadã na medida mesma também em que ela briga pela cidadania, pelo exercício e pela fabricação da cidadania de quem vem para ela, de quem usa o seu espaço. Bom, professor Ladislau, acho que a partir desse vídeo permite a gente tirar um pouco dessas dúvidas, dessas terminologias, essas questões que estão muitas vezes no noticiário de economia e a maioria da população costuma não entender isso. Então, muita gente imagina que o país, ao crescer economicamente, isso vai gerar mais empregos, isso vai ter novos investimentos no país, novas empresas, consequentemente mais emprego e, consequentemente, melhoria das condições de vida da população. E o que não acontece? A gente viu aí, né, houve um crescimento do Produto Interno Bruto e o país cresceu economicamente, mas não se desenvolveu do ponto de vista social. Por que não há essa relação direta? Para a gente começar a entender um pouco essas questões. A gente está mudando o enfoque, né? Nos últimos 10, 15 anos, a visão econômica sobre o processo de crescimento mudou radicalmente. Primeiro, a gente não basta calcular quanto,
se produziu, tem que ver o que se produziu e para quem. Você pode produzir muitos carros. Hoje, na cidade de São Paulo, a gente anda numa média de 14 km por hora. A gente conseguiu 14 km por hora é a velocidade das carroças do século passado, do início do século passado, né? Quer dizer, por excesso de produção de meios de transporte, a gente conseguiu se paralisar. É falta de inteligência do que a gente produz, né? Outro é para quem, né? Nós temos uma situação que é humilhante, porque somos uma economia moderna que está na situação de Casa Grande Senzala. Nós temos a mesma concentração de renda que tem a África do Sul, que está saindo de uma situação de semi-escravidão, né? De períodos de guerra... De tragédias, civil, enfim, de racismo, enfim. Apartheid, etc., né? Então, para nós, nós temos que recuperar um atraso muito grande, né? Então, a gente, recuperando a fala do Celso Furtado, nós, ao mesmo tempo, temos que calcular o impacto social e o impacto ambiental. No caso nosso, não basta produzir mais carros ou exportar mais soja, certo? Porque as novas tecnologias tendem a enxugar a demanda por emprego. Nós temos que realizar um grande mutirão de desenvolvimento partindo simplesmente das necessidades essenciais da população. Quando você vê no filme que a gente vê as favelas, as crianças brincando ali em esgoto a céu aberto, isso multiplica doenças, isso gera mais custos, é absurdo. Nós podemos organizar município por município, e aí Palmas é um exemplo, né? Organizar um conjunto de iniciativas, você identifica em cada município. Da mesma maneira que numa empresa você identifica recurso subutilizado, racionaliza. Você pode fazer isso no município. Você identifica as necessidades básicas, né? E promove um esforço generalizado de desenvolvimento naquela localidade, porque as pessoas conhecem ali. Agora, a ponte com a educação é muito importante, porque os meninos aprendem na escola tudo sobre Dom João VI, mas eles não sabem quanta terra é subutilizada no município deles. Uma coisa é dizer que o Brasil tem tantos favelados. Outra coisa é saber que no bairro dele tem tantas favelas, que no município dele, e que o menino saber, por exemplo, Quantos do orçamento da prefeitura, Uhum. quantos desempregados, etc. É muito curioso você pensar que a educação não ensina o município nas escolas, certo? Ou seja, a escola fica aquela coisa, aquele trampolim para você fugir do lugar, e não para você aprender a ajudar a dinamizar o local, né? Você vai melhorar para sair desse lugar que você está, né? Esse município não me serve, eu vou procurar algo melhor, então não vou nem melhorar o que eu vivo. Agora, isso chega a um ponto que você acaba tendo prefeitos, vereadores, etc., que conhecem muito bem e tem muitos amigos no seu município, mas não sabe quais são os recursos utilizados, né? Você tem milhares de municípios no país com gente passando fome, gente desempregada e terra parada. Quer dizer, não precisa fazer um doutorado para saber que se tem gente passando fome, tem terra parada e tem desempregado, você junta isso e você gera uma dinâmica, não é? Agora, isso são processos em que a introdução de uma educação muito mais enraizada com problemáticas locais poderia ajudar, a meu ver, imensamente. Mas acho que aí Ladislau, Bárbara e Sandra, e acho que a experiência do Banco Palmas é importante, porque como a Sandra colocou, o Banco Palmas fez primeiro um movimento de tentativa de sobrevivência naquele local que inclusive é alagado, de certa maneira. Construiu a sua moradia. A sua moradia não foi um processo, foi necessária, importantíssima, mas ela é insuficiente. E a partir daí começou a pensar outras questões. Então, a escola tem uma centralidade, como diz o Paulo Freire, ela tem uma centralidade na construção da cidadania. Não é isso que a gente tem que pensar. Ok. Nazaré, aqui do Rio de Janeiro, já aguarda. Oi, Nazaré. Boa noite aos especialistas do Salto para o Futuro e aos colegas professores de todo o Brasil. Sou orientadora Nazaré e falo do teleposto CEPAC, São João de Meriti, hoje com alunas do Instituto de Educação, professor Moisés Henrique dos Santos. Gostaríamos de saber que proposições transformadoras dentro da educação e do trabalho são necessárias ao efetivo desenvolvimento do país, segundo Paulo Freire e Celso Furtado. Obrigada e parabéns pela série.
Muito obrigada, Nazaré, que bom que você gostou e nem preciso dizer que a sua participação aqui durante toda essa semana vai ser muito importante para a gente poder dinamizar esse debate. Obrigada, Nazaré. Aí, professor, eu quero complementar com uma pergunta da Lilian Cristina. Então, diante dessa afirmação, da afirmação de que a escola por si só não é capaz de transformar a situação social, a afirmação do Paulo Freire, qual é o papel da educação na transformação da sociedade? E complementando a pergunta da Nazaré. Então, Nazaré e Lília, que bela dupla. Vamos lá. Acho que um assunto importante para a gente discutir na escola, além desse que o Ladislau colocou, é uma escola que se conhece, conhece sua comunidade, conhece sua realidade. Primeiro passo, vamos conhecer de fato essa realidade. Vamos fazer de fato o nosso planejamento se voltar para esse conhecimento daquilo que a gente é, enquanto espaço articulador de uma comunidade e de uma realidade. Acho que esse é o primeiro desafio. Mas acho que existe um outro, eu vou dar um exemplo, não é? Que vem da economia, vamos lá. Então, as pessoas buscam, por exemplo, a Casa Bahia para viabilizar as suas compras, não é? Ora, com juros altos, em geral, as lojas, não só a Casa Bahia, outras lojas, outros magazines, colocam um juro alto, mas viabilizam a condição das pessoas. Por que a gente não discute um pouco com os nossos alunos na matemática, como é que a gente faz, o que é o crédito? Qual é a importância do crédito? Por que um país precisa ter crédito disponível para os empreendimentos que estão ali naquele bairro? Não é? Como é que eu posso antecipar uma ação? Não é? Então, eu acho que isso é um assunto importante na matemática. Não é? A gente discutir juros, a gente discutir economia. Como é que eu posso, ao invés de deixar para muito depois uma ação, eu posso antecipar essa ação buscando uma estrutura de crédito? Por que a gente da escola não visita o banco? Nós temos que visitar o banco, não é? Nós, professores, temos que ir lá com os nossos alunos de ensino médio, os jovens, e ir lá discutir com o gerente do banco como é que este banco, né, e em especial os bancos públicos que têm que gerar desenvolvimento, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, quais são os projetos que esses bancos públicos podem viabilizar para os nossos alunos, não é? Eu acho que a gente tem que ser ousado, não é? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco o local, não é? Os problemas do local, tem que pressionar o prefeito, não é? O Ladislau colocou, olha, nós temos que ter políticas que gerem trabalho e renda, não é? Nós temos que ir lá. E eu disse antes, olha, nós temos que discutir valores de solidariedade, de união, né? Nós temos que discutir a organização da nossa população. Vocês vão dizer, acho que a Nazaré e os outros professores vão dizer, mas Sônia, você está querendo demais para a escola. Estou dizendo, não, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação. Nós temos que mudar o nosso currículo. Então, ao invés de estudar o Dom João VI, e com todo o respeito à nossa história, temos que estudar a nossa história e o Dom João VI. Agora, nós temos que estudar o nosso presente. Como é que nós vamos intervir enquanto comunidade nesse nosso presente? Não é? Nós vamos intervir na economia. Como é que o assunto da economia não é um assunto tabu, mas é um assunto para a gente desenvolver. Eu queria passar um pouquinho para a Sandra, para falar um pouco dessa relação. Estamos falando aqui de capitalismo, bancos e grandes magazines. Você falou que nessa comunidade, vocês desenvolveram formas de discutir como não comprar um produto que vem de uma empresa multinacional, que agora não se chamam multi, se chamam trans, né? Como é que vocês discutem essas questões e como é que também, de alguma forma, vocês se protegem dessa influência do capital? Porque muitas vezes esses empreendimentos precisam lidar com instituições que têm uma filosofia capitalista, né? Os bancos, por exemplo, cobram juros e é uma filosofia do capital. Como é que fica essa relação? Como é que vocês discutem entre vocês? E como é que essa discussão, por exemplo, pode chegar até a escola? Tá. Para começar, eu queria colocar o seguinte, uma coisa super importante desde o princípio, né, que a gente vem discutindo, é essa questão do fortalecimento da identidade, né, da identidade dos moradores com o seu local de moradia, né? Então, assim, desde o princípio, o Palmeiras tem 30 anos, então nós temos os nossos heróis, né, e que hoje os jovens não conhecem. Nós temos uma série chamada Memória de Nossas Lutas. Então, essa série, ela é trabalhada, nós conseguimos que as professoras da escola, elas trabalhem essa série com os alunos da terceira série, para que você comece a despertar e a fazer com que as pessoas, com que as crianças, com que os jovens criem uma identidade com aquele local. Porque antes desse processo todo,
o Conjunto Palmeiras não tinha habitante. Você perguntava, onde é que você mora? Ninguém queria dizer que morava no Conjunto Palmeiras, porque era lá na Palmeira dos índios, na pior conotação dos indígenas que a gente pode, né, perceber. E aí, quando a gente criou o Banco Palmas, reforçando essa identidade do Conjunto Palmeiras, né, e criamos todos os outros produtos, a Palmatec, que é a Escola de Economia Solidária, a Palma Fashion, que é a grife, né, do Banco Palmas, a Palmart, que trabalha o artesanato, a Palma Limp, que é os materiais de limpeza, Palmoricó, que trabalha a agricultura urbana, criação de galinhas e tudo isso. Então, tudo dentro dessa perspectiva de criar uma identidade, porque se você não ama o espaço que você vive, você não quer transformar aquilo, né? Então, essa discussão, ela passa também por dentro da escola. Hoje, a gente já consegue fazer essa discussão, né, que é fundamental. E aí também a discussão da questão mais econômica, dos princípios e dos valores da economia solidária. Por que essa economia é diferente? Né? Porque a gente está trabalhando a autogestão, porque a gente está trabalhando os critérios de sustentabilidade, porque a gente está trabalhando uma perspectiva de crédito diferenciado, né, com inclusão social, com juros diferenciados, com critérios diferenciados, justamente para que esse morador do Conjunto Palmeiras possa ter acesso e a gente possa gerar trabalho e renda ali. Então, você diria que fortalecimento da identidade é a expressão-chave, a frase-chave, para, de uma certa forma, uma proteção entre aspas, com essa filosofia capitalista dentro de um trabalho de economia solidária. É isso? Você imagina que seja isso? É fundamental. Trabalhar a identidade é fundamental. Acho que é mais, viu? Acho que é a apropriação das políticas, né? Quer dizer, a população definir seus rumos, né? Nós temos até o exemplo de Cabaceiras, ganhou um prêmio recentemente. Cabaceiras é 5 mil habitantes no interior da Paraíba. Quadruplicou sua renda fazendo turismo. Ninguém imaginava que alguém vai fazer turismo em Cabaceiras, onde tem bode e espinho, né? Sertão. E, no entanto, os suecos estão vindo conhecer o verdadeiro Agreste e não resorts, né? Até a venda de bodes agora chamam de body shop. Né? O Ladislau coloca, Bárbara, uma coisa importante. Olha lá, a comunidade descobriu o que fazer. Tá certo. Então, como é que desenvolve? Se a gente consegue trazer para dentro recursos a partir de uma riqueza que a gente conseguiu perceber e que, portanto, a gente vai exportar. Ok. E esse é um movimento que a escola ajuda. Vamos tentar chamar a Sônia do Tocantins, que já aguarda a gente há um tempinho. Oi, Sônia. Olá, Bárbara. Boa noite a todos. Falo do teleposto Alaicena Conceição, Figueirópolis, Tocantins. E a minha colocação é a seguinte: o Brasil é um país que produz muito, mas cada vez mais a grande maioria da população continua sem acesso a saneamento básico, a alimentação adequada e a uma educação de qualidade. Então pergunto, será que só a educação, ou seja, os profissionais em educação, darão conta do debate de um tema tão polêmico e relevante? Boa noite e muito obrigada. Muito obrigada, Sônia, pela sua participação no programa de hoje. Também conto com você essa semana inteira. Obrigada. Professor Ladislau. Olha, é óbvio que a educação não dá conta, né? Nós tivemos uma discussão sobre empregabilidade na Câmara Legislativa, na Assembleia Legislativa em São Paulo, e levantou um senhor dizendo, olha, eu sou marceneiro, estou desempregado, e me puseram no curso de encanador. E encontrei um encanador desempregado que estava fazendo um curso de marcenaria. Então, se você não gera empregos, em vez de você ter um desempregado sem certificado, você agora vai ter um desempregado com certificado, né? Então, você precisa, na realidade, criar políticas integradas, né? Eu queria ampliar o exemplo de Palmas, porque nós temos, através da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, do CEPAM, do IBAN, da Fundação João Pinheiro, nós temos uma rede de instituições que está acompanhando esse tipo de experiências. No Brasil tem cerca de 10 mil experiências em curso desse tipo. Eu pego, por exemplo, Piraí Digital,
que generalizou o acesso banda larga à internet para todas as escolas e para a população. Né? Que é aqui no estado do Rio de Janeiro. Aqui no estado do Rio. Né? Nós temos o estado de Santa Catarina, que está adequando os programas de educação segundo as especializações regionais, polo moveleiro, coisa do gênero, quer dizer, estão dando instrumentos. Eu queria sugerir, no meu site nós temos um anel do conjunto desses bancos de dados. Entrando no meu site, que é dobor.org, tem ali gestão local, que permite acessar desde as experiências de Palmas até as de Santa Catarina, as de Piraí, etc. Vale a pena, porque vale a pena se informar sobre esse outro Brasil, onde as pessoas estão assumindo as iniciativas do seu desenvolvimento. Né? Ok. Bom, o Brasil vive hoje uma velha e uma nova exclusão social e é o que vamos ver no próximo bloco. O Salto para o Futuro volta já.